programa Igreja Militante, mais uma vez, entra na sua casa pela rede Século XXI, programa 1000 perguntas sobre a fé, sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Todos os textos dos evangelhos a respeito de Nossa Senhora, para ilustrar, para aprofundar essa expressão adjetiva sobre Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, é o que estamos a fazer nesses programas. Mateus capítulo 1, versículo 18. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Alguns desavisados, quando leem esse versículo, concluem da seguinte maneira: o texto diz, antes de coabitarem. Isso quer dizer que ela concebeu sem que José tocasse nela. Mas depois que ela concebeu, José tocou nela. José fez sexo com ela. José uniu-se carnalmente a ela, porque o texto diz, antes de coabitarem. Quem assim pensa, eu recomendo que estude um pouquinho mais a língua portuguesa. Dizer que uma pessoa morreu antes de ter feito alguma coisa, não significa dizer que depois que morreu ele fez. Tal presidente deixou a presidência da República antes de acabar com a inflação. Isso não significa dizer que depois que ele deixou a presidência, ele acabou com a inflação. Antes de coabitarem, ela concebeu. Bem, isso não quer dizer que depois que ela concebeu, eles coabitaram. A outra coisa que eu gostaria de citar é um versículo nesse mesmo capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, que muitos esquecem de citar e de comentar. Versículo 25, o último do capítulo 1 de São Mateus. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Maria nem conheceu carnalmente José antes de conceber, nem depois, e sem que ele a tivesse conhecido. Isso prova que a expressão antes de coabitarem significa sem que coabitassem. Antes de, sem que. Depois nós trataremos da questão dos irmãos de Jesus. Muitos se apegam a essa expressão que aparece algumas vezes nos evangelhos para afirmar que do ventre de Maria saíram outros irmãos carnais de Jesus. Esquecem eles que a expressão filho na Bíblia tem mais de 11 significados. Isso nós veremos adiante. Por ora, fique bem claro. Antes de coabitarem, ela concebeu. Interpretação, tradução, significado à luz do versículo 25, o último do capítulo 1 de São Mateus, sem que ele a tivesse conhecido. São José jamais conheceu carnalmente a bem-aventurada Virgem Maria.